Gente, esse assunto ele é muito bacana. Eu escolhi a dedo cada um dos membros aqui. Eu acho que foi a tarefa mais difícil da jornada, foi escolher quem viria. No meio de, eu queria pessoas que eu já tivesse entrevistado. Então, de 100 pessoas entrevistadas, eu tinha que escolher 12. E eu tinha que escolher 12 que dessem um conteúdo que levasse você para uma jornada. E não podia ser diferente, né? Então, brand. O assunto é esse. E aí tem a separação, né? Brand empresarial, brand pessoal. E eu escolhi a gente falar sobre o brand pessoal, que eu acho que é o que combinava mais com o propósito, né? Que combinava mais proposta do evento. com a proposta do evento. Então, primeira pergunta, o que é brand? Para todo mundo. Bom, etimologicamente, a palavra brand é uma palavra em inglês. Isso é um fato. Então, brand, quando você separa, brand é marca. E o ING, né, ela está no gerúndio. Então, esse ING ele tem um significado de movimento. E está bem associado a essa questão de percepção. Então, quando você junta branding, né, é a percepção de uma marca, é o movimento, as ações de uma marca. E eu já vou para a segunda pergunta, que eu já sei o que vocês vão me perguntar, isso pode até acontecer. Existe uma grande dúvida sobre essa questão. Brand tanto é feito no corporativo, como também no branding pessoal. Eu sou especialista em branding pessoal, então, eu sou personal brand, a minha especialização é em pessoas. Tá? Eu não faço branding empresarial, mas não tem como você fazer, quando você tem um negócio, você está dentro de uma empresa, não tem como você desassociar as duas coisas. Do mesmo modo como não tem como você fazer uma desassociação para gerar resultado, separar o branding do marketing. Então, fazer branding sem marketing não funciona, e fazer marketing sem branding também não funciona. Viu? Chique. Como definir uma postura correta com a marca pessoal? Olha, essa questão de postura correta, não existe padrão. Né? Como a Érica falou aqui, nós somos únicos, e acho que isso tem que estar muito claro. Mas todos nós criamos expectativas, né, sempre na plataforma do outro. Existem muitos modelos, mas existe o seu modelo. Né? Então, qual é a postura correta? A postura correta, ela está dentro da sua essência sobre quem é você. Então, do mesmo modo que é feito um diagnóstico também do marketing, também é feito um diagnóstico da sua marca pessoal. Aí agora eu já estou puxando bem para a marca pessoal. E para a gente descobrir qual é a estratégia mais correta com relação a essa postura, por exemplo, tem que estar muito associado a quem é você e aquilo que você faz. Então, foi muito legal essa dinâmica, porque vocês conseguiram perceber como ficou claro, e bem visualmente, isso tem muito a ver, porque os 3 pilares do branding, tá, do branding pessoal, dentro do processo que eu faço, nós trabalhamos 3 pilares, que é a identidade, a imagem e a reputação. Então, por isso que é tão importante essa questão do visual e da imagem. Tá? Visual, porque a pessoa ela é um dos meios que vai ativar essa percepção. Tá? E a imagem também é a segunda forma que a pessoa vai ter de analisar. Então, se você vê uma pessoa toda de branco, você não vai achar que ela é um advogado. Você vai já fazer uma associação de que ela é um médico. É tipo isso. Por exemplo, uma Anitta, ela tem lá, ela faz um funk, ela tem uma música popular, ela precisa estar coerente com essa imagem que ela está vendendo, é isso? Isso. Exatamente. A gente poderia pegar a Lady Gaga como modelo para falar ou não? Pode. Bora. Pode. A Lady Gaga antes do filme Nasce uma Estrela e depois do Nasce uma Estrela.
Inclusive, eu uso o exemplo da Lady Gaga, dessa transformação. Aqui, acredito que todo mundo conhece a Lady Gaga, não é? Vocês conseguiram ficar claro para vocês essa mudança que houve no posicionamento dela, não no que ela faz, né? Ela não mudou de profissão, mas ela mudou de posicionamento, tá? Ficou claro, não é? E aí fica uma grande pergunta anual. O que aconteceu com ela? Foi marketing? A gente pode muito bem perguntar, foi marketing, mas não foi. Quando você conhece a história, quem assistiu no Netflix, tem a história dela, e aí ela explica que, na verdade, o que aconteceu foi que ela cansou de carregar aquela imagem. Vocês lembram? Quem aqui assistiu? Chegou a assistir? Não, Nasce uma Estrela é o filme. Né? Como é que chama? Eu não lembro. Documentário, isso, me fugiu, obrigada. O documentário dela. Então, ela fala e ela conta a história dela, aí você vai entender, ela conta a infância dela, e aí você entende que ela era uma menina, né, uma criança, que ela era feia, as pessoas julgavam, e tudo que muitas coisas acontecem com muitos de nós. Então, toda aquela rejeição que ela sofreu, ela colocou dentro dela, ela levou como um propósito. Olha só como o propósito ele vai aliando de acordo com aonde você quer chegar. Ela queria provar para as pessoas que ela ia chegar e que ela era alguém. Por isso que ela fez também aquele filme, Nasce uma Estrela. E você pode perceber, o exemplo dela eu acho muito, muito interessante. Aí você começa a entender o que é branding pessoal. Tá? E aí, tudo que ela faz, como a Anitta também, tudo que você tem que fazer tem que ser coerente, tem que ser consistente com a mensagem, com a percepção que você quer levar para o seu público. Mas eu quero deixar um ponto aqui com relação à Lady Gaga, que você não pode simplesmente fazer uma estratégia se você não vai conseguir sustentar. Cris, como que eu faço para eu sustentar? Tem que ser autêntico, tem que ser você, de verdade. Assim, agora eu vou pegar um case que eu só descobri ontem, e você não sabe. Vou te pegar de surpresa. Vou repetir a dose. Eu adoro o rapaz que criou Pão de Açúcar, Abílio Diniz. Acho ele tem altos ensinamentos. E ele resolveu agora patrocinar um programa e ser o apresentador desse programa na CNN, que vai... não é toda noite, mas tem os dias específicos que ele faz, que nem nós estamos fazendo aqui, caminhos. E ele entrevista pessoas da política e empresários para falar os caminhos para o Brasil. É uma ideia, uma sacada fantástica. Mas, quando você vê a entrevista dele, você percebe que a ideia é boa. É muito boa, mas era melhor ele pagar para alguém fazer a... Tá queimando a história dele, porque ele é tímido, ele é travado. Imagina ele conduzindo a entrevista. Eu não vi ainda. É triste, é sofrível. Isso eu quero que vocês entendam, porque muitas vezes a gente fala assim, fulano está fazendo um podcast, eu vou fazer também. Eu vou gravar uma entrevista também. Eu vou começar a fazer uma live também. E talvez o brand pessoal não está alinhado a isso. Ok? E aí, ao invés de você fazer uma coisa favorável, você está dando... Destrói tudo. Destrói tudo. Então, na CNN, canal forte, a ideia é boa, mas não combinou. É como se tivesse assim, fica um buraco, um vazio. Eu sei que com dinheiro ele vai conseguir melhorar aquilo, mas ontem foi o terceiro programa, foi lastimável. Assim, ele levou o campus do Banco Central para comentar por que os juros eram altos. E ele se perdeu de tal maneira, mas ficou... A sorte é que o cara foi generoso e foi... Inverteu.
Mas isso é para mostrar a importância do brand, porque às vezes a gente quer fazer uma coisa. E eu não sou contra a dancinha no TikTok, não sou contra fazer um cafezinho no Reels do Instagram, mas está de acordo com o seu brand? Está de acordo com a sua marca, com aquilo que você quer desenvolver? Por favor. Eu vou só corrigir aqui, tá? Porque não é se está de acordo com o seu brand, mas se está de acordo com a gestão da sua marca pessoal. Então, o personal branding, tá? O próprio nome já diz, ele está... Lembra que eu comecei com branding? Então, brand isolado é uma coisa, são sinais e marcas que nós vamos deixando para que, com todo o objetivo de gerar percepção. Se você guardar isso aqui, você já vai quase que ficar um expert. Mas o segredo é esse. E, então, com relação a essa questão do Abílio Diniz, isso, para mim, como uma profissional, isso mostra que ele não tem... Ó, pode até falar assim, aquele cara, vamos falar assim, tá? Que ele é um comum, tá? Tirando o outro lado dele. Isso mostra que ele não tem uma gestão da marca pessoal dele. Porque, quando você olha para o Abílio Diniz, tudo que ele vai fazer, você já espera o quê? Uau, é o cara, é o cara. Então, de repente, por que eu digo que ele não tem uma pessoa que está ajudando a gerenciar essa marca pessoal dele? É algo que tem que ser feito para fazer se é coerente com aquilo que realmente ele quer comunicar e deixar marcado. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? É muito nítido aquilo que você falou, e não só o que você falou, mas que, consequentemente, daqui a pouco vai ficar as críticas rolando. Ele não é um apresentador. Ele não tem. Mas também isso é um ponto importante que eu acho que vale a pena eu comentar. Às vezes, nós nunca fizemos aquilo, mas nós podemos desenvolver essa habilidade. E aí, corre um risco de você desenvolver essa habilidade no ar. Entende o que eu estou querendo falar de habilidade no ar? Ele corre um risco de estar denegrindo, não existe outro nome que eu possa dizer, a imagem dele. Por isso que eu comecei falando o que é a gestão de marca pessoal. A gestão da marca pessoal ela envolve 3 pilares. E a principal delas é reputação. O que é reputação? É aquilo que os outros estão percebendo, não é aquilo que os outros acham, tá? Que as pessoas também confundem muito, que isso aí é outra coisa. Qual é a percepção que eu estou gerando com aquilo que eu estou fazendo. Eu gosto de ter uma linguagem muito simples, que é para todo mundo entender. E a gente agradece. Que dicas são importantes para alinhar a marca e o conteúdo pessoal? Olha, em primeiro lugar, ela precisa ser autêntica. Ninguém vai comprar um produto com cara de falsificado, não é? Então, para que haja esse alinhamento, é preciso ser autêntico. Então, qual é o papel de um consultor? Isso não é um papel seu. Você pode até ter clareza disso, então isso é muito bom. Mas o papel de um consultor, de uma consultoria, é exatamente te ajudar a perceber se aquilo que você está querendo fazer ou o caminho que você está querendo conduzir faz sentido. Tá? Porque, se não fizer, eu, como consultora, eu tenho que, olha, se você for por esse caminho aqui, pode acontecer isso. Você quer correr esse risco? Se eu fosse consultora do Abílio Diniz, né? Mas, então, o que é mais importante é essa questão da autenticidade. E, às vezes, a gente assim, esse mundo depois das redes sociais, e tem todo o seu valor, se você souber usar estrategicamente, óbvio, ele é um mundo muito... a gente sabe que ele é muito volátil, né? Mas também ele é perigoso, porque, do mesmo jeito que ela te eleva, ela também te derruba. Então, será que nós queremos passar por tudo isso, por pequenos erros? Então, a importância da gestão, ela começa exatamente com o teu eu, com quem eu sou, como a Érica falou aqui, como a Ju também falou, dentro da visão do digital, né? É importante você ter essa clareza do eu sou. Um amigo meu, ele é de Porto Alegre, e ele resolveu fazer um marketing para que ele tivesse mais seguidores.
E aí ele contratou uma agência, e essa agência pegou e indicou para ele alugar helicóptero, alugar carros importados, ir em festas badaladas. E ele queria simplesmente passar a imagem de um empreendedor de sucesso. Muito bem, ele conseguiu seguidores a rodo. Mas sabe o que ele perdeu? Clientes. O que aconteceu? Os clientes sabiam que ele não era aquilo, que ele não tinha o helicóptero, que ele não tinha aquele status, mas a mídia não sabia. Então, com certeza, ele conseguiu seguidores que buscam esse momento, esse lance esse glamour. Mas o cliente não, o cliente sabia. E aí começou a fazer uma avaliação contrária. Declínio. Então, veja a importância, porque, às vezes, o plano de marketing pode te dar uma solução para aquilo que você quer. Mas, se você não estiver coerente com aquilo que você realmente corre o risco de você obter uma coisa e perder outra, é isso? Vou dar uma chavezinha aqui também, que é interessante vocês anotarem. Brand tem a ver com promessa e entrega. Se você promete, você tem que entregar. Porque, se não entregar, pode ligar o cronômetro de 30 segundos. Brincadeira, pode ser mais tempo. Pode ligar o cronômetro, que é uma questão de tempo. Eu não sei quanto tempo demorou, não foi 30 segundos, mas é exatamente isso. Então, assim, tem gente que está ali na internet por brincadeira, e começa na brincadeira, e flui, e vira sucesso. Mas, cara, que legal que virou sucesso. Se você for analisar, autenticidade, foi ou não foi? Então, só que eu estou falando aqui com profissionais. Eu lido com profissionais. Então, como nós somos profissionais, queremos gerar valor sobre quem nós somos e aquilo que nós entregamos, a gente não pode mentir. Por isso que eu falei que o principal é a autenticidade. E por isso que eu falei também que é super importante essa questão de branding e marketing. Tá? Foi feito o branding. Eu vou fazer uma análise aqui para ficar bem claro para vocês. O branding que ele fez ali foi essa questão do helicóptero, da percepção de que ele era um homem, que você mesmo falou, né? Fica muito claro. Às vezes as pessoas não entendem, mas fica muito claro. Mas é isso que o branding faz. São percepções, são sinais, tá? Então, de valor, de um homem bem-sucedido e tal. Só que não tinha a sustentação, que era o quê? Que era a entrega, que era a verdade, que era a autenticidade. E onde está o marketing? Na divulgação. Então, quem errou não foi o marketing. O branding também não foi errado, vocês concordam? E, muitas vezes, eu tenho clientes que se frustram com a agência. Eu estava até conversando uma vez com a Ju, e eu sei que eu até falei para ela, eu falei, Ju, muitas vezes o cliente ele se decepciona como se a culpa fosse nossa, mas não é. Precisa ter esse alinhamento, né? Então, assim, a gente precisa trazer essa clareza para o cliente, que, se você for por esse caminho, vai dar ruim. Então, só que qual é a proposta da gestão da sua marca pessoal? Você vai ficar o tempo inteiro, então, acompanhando? Não. Como que eu faço? Todo o processo é para te levar para essa percepção, para você saber fazer a gestão da sua marca pessoal. Então, quando você finaliza um processo, você vai saber o que tem que fazer, o que não pode fazer. Você precisa e é necessário você ter uma agência de marketing para estar te ajudando nessa questão do posicionamento que já foi definido, tá? Lembrando que é seu. Então, mas o principal objetivo é você ser o gestor da sua marca. Inclusive, eu tenho um evento que chama Seja o CEO da sua marca, onde eu ensino e mostro para você que é você que deve ser o gestor da sua marca pessoal. Independente de você ser um profissional CLT ou se você é um empreendedor. Quais conselhos você daria para quem está começando essa jornada do sucesso? Em primeiro lugar, não tem como iniciar pelo autoconhecimento. E o autoconhecimento dentro do branding, ele é muito importante. Por isso que a gente começa com a identidade. E, dentro da identidade, tem o diagnóstico, onde nós vamos exatamente olhar, né, fazer uma análise de perfil comportamental, porque isso é muito importante. Porque tem que ser analisado o teu comportamento para saber se está alinhado com aquilo que você vai se posicionar como uma marca pessoal.
E a segunda coisa, a segunda coisa que eu faço é a percepção de imagem. E eu não estou falando, quando a gente fala do brand de imagem, não é simplesmente do look, da roupa, da cor do cabelo, toda aquela coisa toda, tá? Não é só isso. Então, como que eu vou conseguir fazer um diagnóstico da minha marca pessoal se eu não sei qual é a percepção que eu estou gerando? Então, não tem como começar de você fazer a gestão da sua marca pessoal se você não tiver esse diagnóstico na sua mão, que é a percepção. Aí, partindo desse diagnóstico, é que a gente começa a fazer um alinhamento. Um outro case de sucesso que me chamou bastante a atenção, a pessoa ela queria passar a ideia de que ela era fina, que ela era chique, mas ela fazia escândalo, ela fazia gritava, ela puxava, chamava a pessoa de gorda na cara. Por mais que ela gastasse com vídeos, com maquiagem, ela sempre era tida como louca. Entendeu? Gente, vocês querem que eu responda? Eu não vou responder, porque eu falei, a gestão da marca pessoal eu gosto de trazer de uma forma simples, e é verdade, mas desde que você entenda, porque é algo que você não precisa se tornar um especialista para fazer a gestão da sua marca. Você não precisa fazer como eu fiz. Mas é porque a minha paixão, o Ronaldo sabe, é essa questão da marca pessoal. Eu comecei como consultora de imagem. E, depois da consultoria de imagem, eu passei para o marketing pessoal. Então, eu também faço o planejamento de marketing pessoal. Mas o mais importante é você entender que, mesmo que você não conheça nada sobre marca pessoal, sobre a sua marca, e todos nós somos uma marca, nossa, Cris, eu sou uma marca? É sim. Você é uma marca porque você deixa sinais. E agora eu vou ficar aqui em pé aqui atrás, porque eu vou virar um artista e vou apresentar um case que eu assisti. Eu paguei, é rapidinho, só para mostrar. O pessoal está achando que não vai aparecer. Eu fiquei bem centralizado aqui. Vai aparecer. O cara falou assim, você, para ter uma postura de palco, para ter gestão de palco, você tem que... Yes! Muito bem. Aí eu te pergunto, isso é para todo mundo assim? Então, o Cortella, que não faz nada disso, o Cortella, dizem que ele parece comigo, é eu que pareço com ele, né? Mas é aqui, certo? Cortella, aquele barrigão assim, que fica assim, para lá, para cá, falando com você, andando com aquela bengalinha, ele não pode entrar nesse... Yes! Não. O Clóvis Bonato, que fala palavrão, foi num colégio de freiras e falou assim, caralho! Aí todo mundo... Oh! Ele, então, não pode. Perceba... Eu estou querendo contribuir com o assunto aqui para vocês entenderem que o brand ele tem que estar alinhado ao seu propósito, ele tem que estar alinhado a você. É você que vai conduzir. Não existe milagres. Faça isso que você vai fazer sucesso. Tem que começar por você. É isso? E você tem que ter essa percepção, né? Então, por exemplo, na dupla que veio aqui, já dá para se fazer uma análise, principalmente ela, né? Porque, assim, puxa, você não tinha tentado para isso, né? Então, como profissional, é importante. E nós somos marcas humanas, isso é óbvio. E eu sempre comento que está tendo uma distorção. As marcas corporativas querendo humanizar e o humano querendo robotizar no sentido de colocar todo mundo na caixa. Isso não existe. Então, é muito interessante o que você falou, porque o que acontece? Mais uma vez, vem para aquilo que eu falei, autenticidade. E você tem que ter o olhar para enxergar para você. Por que o autoconhecimento ele é importante como primeiro passo? Porque você precisa saber qual é aquilo que você tem de melhor. Porque você não vai dar o pior. Você vai ter que dar o melhor para o outro. Tá? Então, se você não tiver essa clareza, mesmo que você não tenha, o outro vai perceber. Sabe aquela coisa quando as pessoas dizem assim, olha, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu.
Eu já fui consultora de imagem, como eu falei, mas a imagem sempre foi algo muito marcante na minha própria trajetória. E hoje, até hoje, mesmo antes de eu ser consultora de imagem, as pessoas sempre me pediam dicas do vestir. Quando eu era consultora de imagem, eu nunca gostei de fazer essa associação do personal style, porque existe o consultor de imagem e o personal style. Eu gosto da consultoria de imagem para ter aquele olhar de alinhamento da imagem, sabe? Aquela coisa que é harmoniosa. Então, assim, é automático, e o cérebro ele faz isso. Essa semana eu estava mostrando para minha filha que eu abri o Instagram, e eu não sei de quem foi que eu vi, uma pessoa que eu sigo, que eu não lembro o nome agora, eu também não ia dizer. Gente, assim que eu vi, eu falei assim, meu Deus do céu. Só que, para mim, é muito fácil. Mas eu vou deixar esse case aqui para vocês entenderem. Por exemplo, existe o chamar a atenção, positivo e negativo. Então, assim, ela tinha uma mecha aqui bem grande e o cabelo todo preto. Chama atenção ou não chama? Então, imagina isso numa imagem, num vídeo. Aí, ela estava com um óculos branco grande. Outro ponto de atenção. Ela estava com batom vermelho. 3 pontos de atenção. Aliás, 4, né? 1, 2, 3, 4. Aí, ela estava com uma blusa bem chamativa e um laço grande. Não, tá bom, vou parar por aqui. Ela podia falar o que ela quisesse. E ela podia ter um conteúdo extraordinário. Mas vocês concordam que o cérebro ia o tempo inteiro ficar puxando a atenção para quê? Para a imagem. É por isso que, quando a gente faz o diagnóstico dentro do contexto de imagem, se o teu conteúdo, todo conteúdo precisa ser sério, óbvio, né? Mas só para você entender. Você tem que fazer esse alinhamento da tua vestimenta. Porque a tua imagem ela vai comunicar naturalmente. Eu vou dar outro exemplo aqui, bem simples. Você teria coragem de... Hoje em dia, a gente tem luvas, né? Mas você teria coragem de deixar um médico te operar, colocar a mão na sua boca, um dentista, no caso, sem luva, e você via que que as unhas dele estavam tudo sujas? Não vai. Sabe? Então, assim, não é uma questão de marketing nem de nada, não. É uma questão daquilo que você, da sua promessa e da sua entrega. Eu sou dentista, eu vou colocar a mão na sua boca de qualquer maneira? Não. Porque o meu cliente não vai receber isso. Entendeu? Então, isso é o quê? Isso é gestão. E eu posso dizer para vocês, gente, quando você entende, é divertido. Eu já fui no dentista que ele estava com um braço engessado. Eu juro que eu olhei para o cara e falei, não, eu só vou fazer o diagnóstico. Eu falei, não, obrigado. Já aconteceu isso com o meu marido também. Ele, não. Você está vendo um braço quebrado, não estava nem sujo. Eu só vou fazer o diagnóstico, fica tranquilo. Não, a menina vai ajudar. Não. Obrigado. E se ele disser assim, mas eu tenho uma formação na escola tal, ela, não, mesmo assim. Pode falar o que for, não vai virar. Cris, para quem já começou, como eu, como outros, que já fizeram um monte de coisa, que dicas você daria para chegar em casa, analisar e ver se está tudo certinho e tentar partir para o plano de ação? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer são os 3 Cs que nós chamamos que é importante para a gestão da sua marca pessoal. Clareza, coerência e consistência. Então, você vai chegar em casa, vai fazer as suas perguntas. Eu estou sendo claro naquilo que eu quero comunicar para o meu cliente? Para aquilo que eu quero entregar? Eu estou sendo coerente nas minhas ações, nos meus comportamentos? Lembra da moça lá que queria ser chique e era o contrário? Então, é tipo isso, coerência. E consistência. Porque a consistência ela vai te dar confiança, ela vai gerar em você confiança. Porque uma hora você está aqui, outra hora você está ali, entendeu? Então, como o principal objetivo da gestão de uma marca pessoal é gerar valor. É bom você anotar isso, gerar valor. Que valor eu estou gerando para o meu público na minha entrega? E o segundo ponto é gerar valor e reconhecimento. Porque tudo que você estiver fazendo, se não te trouxer esses 2 resultados, você não está fazendo nada, você está só patinando, você está com aquele ratinho. Tá? Por isso que é tão importante quando a gente olha para marcas como
Quando você lembra de refrigerante, qual é o refrigerante que você lembra? Quando você lembra de palha de aço, qual é que vem na sua memória? Ok? Então, o brand, a proposta do brand sempre vai ser lembrar, trazer lembrança. Porque se você não for lembrado, esquece. O marketing, a proposta dele sempre vai ser vender, aumentar, usar as estratégias das suas vendas. Mas o brand é gerar valor naquilo que você está fazendo, no caso, você ou seu produto, e a percepção e reconhecimento de quem você é, alinhado com aquilo que você está propondo. Vamos abrir perguntas? Não sai daí. Eu acho que alguém vai fazer pergunta. Eu não sei. Vamos ver. Eu acho que a Ju ali, tem uma Ju com H, J-U-H, eu acho que ela vai fazer. Perguntas? Vamos aqui. Oi, bom dia. Bom dia ainda, né? Bom dia. Fazer uma análise aqui sobre a conversa, né? Na verdade, na hora que você me fez a pergunta, eu até tinha uma impressão, mas o medo de errar não deixou eu falar. Na hora, por ela estar de preto, eu achei que era uma pessoa de eventos. Mas eu falei, puxa, eu posso passar muito longe e não quero fazer isso, então, olha, eu não faço a mínima ideia. E exemplo para você, Cristiano, também do Cristiano, o Ronaldo, de apresentador. O irmão. Só que eu nasci depois das 6h30, ele nasceu antes. O Carlos Wizard também começou um processo, né, de fazer lives, e eu peguei, acho que um desses 2 dias, tinha 6 pessoas online. E é um cara que tem um poder, né, de empresarial muito grande, mas ainda não está conexo a imagem dele com essa pessoa comunicativa. E dentro dessas 2 coisas que nós estamos falando, quão é importante o alinhamento do visual com a fala, né, da comunicação? Quais são os pilares que a gente pode fazer para desenvolver essa questão? Porque, por exemplo, eu tenho um pouco mais de facilidade de conversar, apesar de estar aqui um pouco tremendo e tal, para falar no microfone, mas acho que todo mundo passa por isso. Mas, no dia a dia, a pessoa que quer engajar nisso, então, quais são os pilares para que ela possa desenvolver a imagem mais a comunicação junto aí nesse processo de crescimento? Como eu falei, essa questão são os 3 Cs, né? Então, como eu falei, o caso dela, por exemplo, eu vou começar até pelo assim, você não quis dizer para ela o que era, mas você tem que lembrar que o teu cliente ele vai dizer. Então, a gente sempre tem que ter o olhar do cliente, não o nosso. E a gente nunca pensa nisso. Por isso que é importante, o que eu amo da proposta do personal branding, tá? Dentro do que é realmente o personal branding, é você estar o tempo inteiro olhando para dentro, ou seja, para você e para fora. Porque se você ficar só olhando para você, como a Érica falou, você vai ficar só naquela teoria do autoconhecimento. E a proposta não é essa. Porque você nunca vai se conhecer o suficiente. Mas é olhar para você e olhar para fora. Por que isso é importante? Porque, às vezes, vão ter sempre evoluções no mercado e você precisa estar atento para isso, para que você sempre está fazendo um planejamento. Por exemplo, se o Abílio Diniz, por exemplo, se ele planejava entrar numa proposta dessa, aceitar um convite desse ou algo parecido, ele tem dinheiro suficiente, a gente sabe, para começar a fazer um treinamento. E aí ele ia errar menos. Mas também tem um outro ponto da questão do que você falou, da constância. A constância ela é muito importante. E existe um mito dentro do que se propaga nas redes sociais de que 5 minutos você vai conseguir ser uma pessoa famosa. Gente, isso é mentira. Existe uma história. Existe uma constância. Lembra que eu falei da constância, dos 3C? Porque você tem que estar continuamente falando sobre aquilo para que as pessoas reconheçam você como autoridade naquilo. Então, se eu chego aqui falando que eu tenho autoridade, vocês vão começar a fazer uma análise. Como? Pelo meu conhecimento. Não, ela realmente sabe, que se ela não soubesse, entendeu? É mais ou menos isso. Então, o próprio cérebro vai fazendo a associação, e é o outro que está fazendo, não sou eu.
Então, é muito importante você ter sempre esse olhar para você ter esse alinhamento, fazendo essas perguntinhas. Será que eu estou comunicando? Por isso que, quando a gente começa o diagnóstico, a gente não tem como a gente começar sem fazer a percepção, porque brand é externo, não é interno, é para fora. Mais alguma pergunta? Bom dia. Bom dia. Eu também gostaria de falar sobre a dinâmica que nós tivemos, né? Também não está totalmente errado. Também faço eventos. Mas aqui você está Aqui eu estou pela empresa, estou pelo comercial da ECE. Né? E, assim, mas, por exemplo, eu tenho, vamos dizer assim, multiprofissões. Né? Eu dou aula, dou palestra, faço parte da área comercial e, na verdade, eu dou aula de música, eu sou musicista. Né? Sou cantora, faço os eventos, como você falou assim, será que ela é de eventos? Tal? E eu gostaria de saber, por exemplo, assim, como ele não teve essa percepção visual de mim, como que eu posso buscar essa melhora? Porque, como eu tenho várias características, né? Por exemplo, ora eu estou na minha parte comercial, ora eu estou cantando, ora eu estou dando aula. Né? Então, como eu posso buscar essa melhora? Meu nome é Cecília. Cecília. Ótima pergunta, Cecília. Muito obrigada. Eu acredito que muita gente queria fazer essa pergunta. Eu acho que você já comentou sobre isso. Olha só, isso a gente chama de papéis sociais. E nós temos que estar habilitados, né, porque é uma habilidade que você precisa desenvolver, porque, à medida que vamos evoluindo, e o mercado vai evoluindo dentro também, nós, profissionalmente, nós precisamos ficar atento no nosso papel social. Então, o que é que acontece? Por isso que eu te perguntei, você está aqui como o quê? Você está aqui representando a empresa. Sim. Então, eu vou colocar um outro ponto que também é muito importante, que não deu nem tempo para a gente falar. A importância do branding pessoal para a associação do colaborador. E você, como colaborador, você também está carregando a mensagem da marca. Entendeu? Então, Sim. qual é a solução para você, como para o Ronaldo? Tá? E isso para a vida também. Onde você vai estar representando. Você fala, eu sou musicista. Faz sentido você ser uma musicista, você está toda de terno, toda de blazer, toda de taillé? Não faz. Não. É igual ir para a praia de terno. Sim. Então, aquilo que você está representando no ambiente que você está, é que você precisa levar essa imagem. É por isso que precisa do dress code. Então, para mim, é mais difícil, né? Porque cada hora eu estou de um jeito. Não é difícil. Foi aquilo que eu falei. Se você está aqui pela empresa, você tem que estar representando a empresa. Entendi. Ficou claro, gente, isso que eu falei? Sim, senhora. Não ficou? Você entendeu? Por isso que não tem padrão, porque assim, o Ronaldo ele é apresentador, ele é consultor, ele é escritor. Só que o que acontece? Dentro de quem você é e com a sua análise, dá para a gente fazer, né, dentro dessa questão da imagem, porque assim, ela é importante demais. Um alinhamento, por isso que eu falei que eu gosto dessa questão da imagem dentro do alinhamento. Porque não tem como colocar você num padrão, porque você é multi. E aí a gente precisa encontrar uma imagem que é coerente com os três. Mas vai ter ocasiões que você vai ter que estar ainda, até para representar a empresa ou aquilo que você está, mais alinhada com aquela posição que você está. Ainda tem o Gilberto. Eu acho que para homem é mais fácil, porque põe um blazer e pronto, acabou. Nós não vamos perder a amizade, não. Gilmar. Eu só queria complementar, então, parabéns aí pela colocação, sobre o que eu vendi para o meu cliente. E ele realmente comprou exatamente aquilo que eu quis vender. É o oposto do que sou. E aí, como que eu trabalho isso? Eu não entendi. Mas você vendeu o quê? Você vendeu um produto ou você vendeu você? Não, é ela que disse. E foi exatamente o que ela disse e é o que estou vendendo. Mas eu sou o oposto daquilo que ela falou, da percepção dela. Entendeu? Então, então o que precisa ser feito? Precisa fazer esse alinhamento. Não,
mas entenda, mas eu não quero fazer o alinhamento. Exatamente o que eu quis vender para ela foi exatamente isso. Mas estava correta? O que ela falou, sim, perfeito. Sim. O oposto do que eu sou. Entendeu? Mas o que eu quis passar, entende? Sim. Então, e aí eu vou usar os seus 3 Cs. Curiosidade, coragem e confiança. Clareza, coerência Não, e consistência. O meu. Ah, tá. Entendi. Entendi. Perfeito? Obrigado. Gostei dessa da curiosidade. Mas você está vendo que não tem padrão? Né? É uma última aqui, você estava falando com ela. Eu acho que eu captei a mensagem, quero compartilhar, que eu acho que para o pessoal aqui é importante também. Que nem você falou, em cada lugar você vai ter que estar da forma que você quer representar, né? Então, que nem eu trabalho na parte financeira. Então, hoje eu vim bem esporte e eu acho que eu não se essa fosse minha intenção de vir passar essa imagem do financeiro, eu teria que vir uma parte mais formal. Então, hoje eu não estou passando uma imagem que, de repente... Coerente com isso. Seria isso? Então, se adequar ao ambiente no qual você quer estar e passar a imagem, seria isso? Porque, assim, como eu falei, né, o brand, o que você quer... Se você está num ambiente aqui de negócios, você, naturalmente, vai fazer negócios. Então, para facilitar, tá? Quando eu digo isso, é para facilitar essa percepção. Só que você deve ter um estilo, e é aquilo que a gente falou, né, sobre essa questão da imagem. Por isso que é identidade, imagem e reputação. Porque, muitas vezes, não está na imagem, mas está naquilo que eu estou comunicando, que é muito mais forte do que a minha imagem. Lembra às vezes não está no meu comportamento, mas está naquilo que eu estou entregando. Lembra do exemplo que ele deu aqui? Então, são essas coisas que precisam ser analisadas para encontrar a melhor estratégia para você. É por isso que não dá para copiar a estratégia do outro. Exemplo que é legal para a gente encerrar. Você vê um técnico de uniforme no lado do gramado e um técnico todo engravatado, certo? Passa a imagem. Se você não soubesse quem era o técnico, você ia escolher o que está de roupa, de terno, lá dentro do estádio, ou você vai escolher aquele que está todo agasalho esporte, certo? Eu acho que isso é legal, porque, às vezes, não combina. Né? Parece que a ação não bate. É porque não é uma ação isolada, entendeu? Então, mas esse cara aqui de terno não vale nada, assim, no sentido de resultado. É isso mesmo que aconteceu. Entendeu? Então, não é uma coisa única, por isso que precisa ser uma análise. É isso, então, que aconteceu. Às vezes, a pessoa pensa que é só a imagem, que é mudar a roupa, o cabelo e tal, e não é só isso. Você pega o Tite lá, todo bonitão na seleção brasileira, e pá! Né? E você pega o Abel, todo esportista, agachadão lá. Quem que você queria dirigir na seleção brasileira? Passa. É isso aí. Bom, a gente vai fazer só um intervalinho assim para passar os comerciais, os patrocinadores, e eu já volto com a Adriana Lourenço, ok? Gente, muito obrigado.